Pode mesmo? Não tá torto ali, não? Parece que tá torto. Não? Tá não? É? Só ele que tá torto? É? Não vou aparecer assim, né? Não? Vamos lá. Pode mesmo? Pode. Fala, pessoal! Mais um Perdascast, episódio 24. Caramba, já fazem 24 episódios. É incrível como o tempo passa rápido, mas você está sempre conosco e eu tenho que te agradecer sempre, sempre, sempre por estar presente todas as segundas, as terças, as quartas, as quintas, em qualquer dia, em qualquer horário, com a gente. Com a proposta de democratizar conteúdo, de transformar pessoas, de transformar o mercado, através de quê? De pessoas que você possa modelar como ser humano e como profissional. Hoje, especialíssimo, convidado especialíssimo. Assim, no Perdascast não tem convidado que não é especial, certo, Yara? Saiu sua voz dessa vez? Então, nesse Perdascast não tem convidado que não é especial, certo? Certo. Você sabe que você tem que falar mais, né? E você que está assistindo, aguarde, porque nos próximos episódios, que eu não vou dizer qual vai ser, ela estará sentada aqui na minha frente, Yara Ramos, porque ela vai ser a entrevistada do Perdascast. Então, se eu fosse você, continuava acompanhando a gente sempre, tá bom? Hoje, a gente vai falar de um tema que é muito legal, a gente já falou sobre ele. Pedidos vieram para a gente falar novamente, com mais profundidade, e eu trouxe um cara aqui que é fora de série. Fora de série, fora de série, fora de série total, ao qual eu admiro muito. E vocês, imagino que estão aí. Se você não conhece, você vai conhecer. Se você já conhece, eu vou te falar. Prestigia, já deixa o seu like, o seu comentário, porque ele é incrível. E a gente batendo papo vai conversando aqui, né, nos bastidores antes, que eu acho que os bastidores tinham que ser gravados também, viu, Yara? Os bastidores ali na mesinha tomando café. O que você acha disso? Umas câmeras escondidas, algo assim? Seu desejo é uma ordem. Nossa, depois dessa a gente vai falar do convidado. Nosso convidado, ele tem tanta formação acadêmica que eu não vou conseguir falar todas, mas é administrador de empresas. A gente está trazendo só administrador de empresas de formação aqui, que coisa boa, né? 9 de setembro passou, mas o dia do administrador de empresas são todos os dias. Nós somos muito legais para as empresas, né, Yara? Olha, mas tem aqui pós-graduação em Política e Estratégia, MBA em Gestão Empresarial, é mestre em Administração, Comunicação e Educação. Ele é mestre, gente. Olha, isso aqui é para vocês entenderem o nível do calibre. Toca uma empresa de consultoria há 25 anos. 25 anos. Olha, deu uma palhinha da voz aí, hein? Quem será? Com um sócio que vocês também conhecem, esteve presente num outro podcast, nos Experts. Ele esteve aqui há uns 2 episódios atrás, se eu não estiver enganado. Você já vai saber quem é. Quem está acompanhando o podcast dos Experts sabe de quem eu estou falando. Foi diretor por muitos anos da Fiesp, professor na USP, casado, pai de uma menina, casado com uma das profissionais de segurança também mais queridas e admiradas do mercado. Fico imaginando como deve ser o jantar deles, né? Tem que ter uma regra para... Será que essa é uma pergunta que eu tenho que fazer, né? Tem que ser uma regra. Não vamos falar de trabalho, porque senão vai dar bagunça. Só que ele veio aqui para falar de um tema e a gente vai transitar, obviamente, por prevenção de perdas, por segurança, por riscos, etc., em algum momento, mas ele veio falar de programação neurolinguística, porque você vai descobrir que esse cara é Master PNL, e ele vai explicar o que quer dizer isso. Nada mais, nada menos que Roberto Costa. Muito obrigado, meu amigo. Aí, Anderson. Obrigado pelo convite, é uma honra de estar com vocês e espero que faça valer o seu tempo com a gente, né? Que seja um bate-papo, né, que te traga bastante resultado para a sua vida, muitas inspirações,
que possam te influenciar nos seus cursos, na sua maneira de pensar, na sua maneira de atuar. Seja inspirador para todos nós, né? Com certeza vai ser. E eu fui presenteado. Ele vem. É vendido esse livro. Eu posso Ele é mostrar? vendido, Ele é vendido. é Olha vendido. que livro incrível. Segurança é estilo de vida. Security is a lifestyle. Bilíngue. Escrito com o sócio dele, Diógenes Luca, que é sócio há 25 anos. Eu fiquei sabendo que eles nunca tiveram uma discussão. Rapaz, É raro isso, é né? raro isso. É raríssimo, raríssimo. Um livro disruptivo pela forma, pelo formato, pelo conteúdo, mas não é o único. Ele vai falar em algum momento os outros livros que ele já escreveu, né? Ou foi coautor de outros tantos. Mas esse aqui é meu e eu não vou dividir com ninguém, certo? Dona Yara também, a diretora, recebeu o seu, está lendo nesse momento. A Yara existe, ela está aqui, olha. Ela está aqui. A gente está fazendo, contribuam com a vaquinha para a gente comprar mais uma câmera para colocar aqui de frente para você ver a Yara. Tá bom? Se você topar, manda aí nos comentários vaquinha para comprar a câmera para a Yara. Mas, Roberto, vamos lá ao que interessa. Senão o pessoal vai embora. O pessoal que assiste ouve podcast, se você não for direto ao tema, Não tem ele tempo a perder, né? Já que cai rápido, fora. Informação rápida. Vamos lá. Caramba, Master PNL. Master em PNL. Master em PNL. Qual foi a caminhada para chegar em Master em PNL? Por que você escolheu essa disciplina, esse tema, né, para incorporar as tuas habilidades na vida? Legal. Legal essa pergunta. Bom, primeiro, Master em PNL é importante que, para quem não conhece, né, programação neurolinguística é um curso, é uma formação, é uma trajetória, e nós temos uma primeira etapa, que é o practitioner, ou seja, o praticante. Então é um curso mais longo, com toda a base conceitual, com muitas práticas, muitos exercícios, né? E aí ele vai até um nível de tratamento da questão do comportamento humano, de como que a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com os nossos pensamentos, né? E aí depois vem um Master. O Master é um curso um pouquinho mais curto, mais avançado, que ele já vai lidar com crenças. Então aí a gente vai numa profundidade um pouco mais, um pouco maior, vamos dizer assim, da compreensão das relações do ser humano com o mundo, né? Então o Master ele proporciona esse trânsito, entendendo tudo isso. Aliás, tem muitos psicólogos, se você não sabe, de que fazem PNL porque, segundo eles, abrevia as terapias. Aquelas terapias com psicólogos são muito longas. Conhecer a pessoa, ter uma fotografia de como ela é para poder entrar com as intervenções. A PNL ela é muito mais rápida. Então, muitos psicólogos fazem PNL para poder auxiliar nos tratamentos terapêuticos. Então, ele tem uma série de funcionalidades. Agora, como é que ele entrou na minha vida? Eu trabalho na área de segurança há muitos anos, há quase 40 anos eu trabalho na área de segurança, trabalhei na polícia há muitos anos, sempre tentando entender a mente humana. Isso na polícia, no serviço de inteligência, na proteção executiva de governo. Então nós tínhamos uma preocupação de entender a maldade, entender o comportamento criminoso, entender como que ele pode fazer algo, como ele pode fazer algo, para que a gente possa se antecipar e fazer frente a essas questões. Então, já era meio na minha forja, na polícia, ele já entrou essa questão de compreender a mente humana. Assim que eu trabalhei um período na polícia, foram 11 anos apenas, aí depois eu saí da polícia e fui trabalhar em banco. E em banco, na época era o Banespa, fui trabalhar na divisão de segurança do banco. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar na divisão de segurança do banco em uma área específica de gestão, nós éramos lá em 2.000 funcionários na área de segurança, fui para uma área específica, mas assim que eu cheguei lá, começaram os sequestros de gerentes. E aí o que acontece? A primeira ocorrência, eu estive nessa ocorrência, sequestraram 7 pessoas, e aí me mandaram para lá, Roberto, você conhece tudo sobre sequestro? Na verdade, eu compreendia de todas as operações policiais de ocorrências com reféns localizados, ou seja, eu sei aonde ele está, quantos são, consigo regular fisiologicamente, se dou água, se dou luz, se dou alimento, eu consigo tratar, porque eu sei onde ele está e a gente vai controlando isso. Agora, uma ocorrência com refém
O cara ligava, né? Tinha um telefonema, não sei onde o cara está, quantos são, como está, se os reféns estão vivos, eu não tenho informação nenhuma, apenas a informação auditiva do que é que está vindo para mim por telefone. Ah. Sequestraram 7 pessoas, estavam todas no cativeiro. De cara 7. Toda a Caramba. família de um dos funcionários, mais a família do vigilante da agência. Nossa. E aí o que acontece? Aí fui lá para a agência, um monte de gente em cima de mim, vítima, estava lá, né? Quem era o parente direto, o cônjuge direto, né, da vítima, das vítimas, na verdade. Todos os funcionários fecharam a agência e aquele auê, todo mundo em cima de mim. Imagina a cena, faça essa tela mental. Se você está só ouvindo, imagine isso, faça a tela mental dessa cena. Imagine eu numa mesa pequenininha, né, com várias pessoas sobre mim, cada um tentando dar uma dica, pergunta isso, fala aquilo, bilhetinho chegando, olha, pergunta isso, pergunta aquilo, e eu com o camarada na linha. E aí, ligava e desligava, e cada ligação, ela demorava mais ou menos, o intervalo entre elas de 15 minutos. Primeira ligação, segunda ligação, terceira ligação, aquela pressão sobre mim muito grande, naquele espaço confinado que eu estava com uma pressão sobre mim, assim, todo mundo em cima de mim muito grande. E eu, policial, querendo entrar na linha como pitbull, querendo pegar, né, o indivíduo lá do outro lado, querendo prender, porque eu estava recém-saído da polícia, né? Pitbull, né? Querendo morder, querendo pegar. Você pegou, você não pode fazer isso. É maldade com outras pessoas. Você está fazendo, você está cometendo um crime, né? Você tem que ser preso, tem que ser algemado, você tem que ir para o presídio. Olha. Só que eu não estava com essa sensação dentro de mim, só que eu tinha que ser cuidadoso ao telefone, porque eu não tenho nenhuma informação de ninguém ali. E aí o que aconteceu? Essa frequência era a cada 15 minutos, ele fazia a ligação, era uma ligação de mais ou menos 1 minuto e meio. Aí lá por volta da 5ª ligação, eu estressando que eu não queria pagar, eu queria prender, na verdade, né? Queria tirar todo mundo do cativeiro sem pagar nada, eu não tenho que levar dinheiro para esses caras vão usar isso em droga, vão usar em arma, vão usar em prostituição, vão usar em várias coisas ruins. Então o ciclo, né, econômico da criminalidade é esse. Aí o cara falou, o negócio é o seguinte, eu não quero mais negociar com você, falou um monte de palavrão que não cabe aqui, né, até respeito a Yara, né, os demais que estão aqui ouvindo, mas falou um monte de palavrão. Ele falou, pega esse dinheiro e faz isso, 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 vai lá na estrada do Mboi-Mirim, mais ou menos na altura do 7.000, e você vai encontrar 7 copos que eu vou deixar um do ladinho do outro para você nunca mais esquecer. E aí desceu um monte de elogios a mim, e ele desligou o telefone. E eu com o telefone, ainda estava com o telefone aqui no ouvido, e as pessoas ainda estavam em cima de mim e cochichando e colocando bilhetinho. Imagina, volta naquela tela, aquela pressão sobre mim. E aí, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta se o filho, como é que tá, tal. E o cara já tinha desligado o telefone. E eu continuei o papo. Falei, eu preciso agora gerenciar esse estado que está entre as pessoas. Isso aqui é uma habilidade policial, preciso controlar o ambiente, né? E aí continuei o papo um pouquinho e tal, aí eu desliguei o telefone, aí daqui a pouco, e aí, todo mundo perguntou, não, ele vai conversar lá com o pessoal dele, daqui a pouco ele volta, fazer contato. Aí chamei um colega que trabalhou comigo, eu puxei para trabalhar comigo nesse departamento, falei, vamos tomar um chá? Aí eu falei, cara, falou que vai matar todo mundo, cara. Ele falou aonde ele vai deixar os corpos ali, um do lado do outro, onde que a gente está errando? Aí veio aquele desespero, cara, onde que a gente está errando? Pelo amor de Deus, cara. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos trocar de negociador, então quando ele ligar de novo, você assume e fala que eu estou passando mal, eu estava quase passando mal mesmo, porque uma informação dessa eu estava em pânico, né? E aí a gente vê como é que vai transcorrer isso. E aí, ele não ligava a cada 15 minutos, você lembra dessa história? Cada 15 minutos ele fazia essa ligação, então lá pela 5ª ou 6ª, não me recordo bem, 16º minuto, nenhuma ligação, 17º, 18º, 20º minuto. Vocês têm noção o que é 1 minuto, além dos 15 que era a frequência que eles utilizavam? O quanto que eu emagreci, o quanto que eu sofri, minha alma saiu do meu corpo e voltou nesse período. Uau. Ele foi fazer um contato depois de 45 minutos. Adicionais aos 15. Adicionais aos 15. Então, ou seja, 45 minutos depois. E a gente em pânico ali. Falei, putz, não tá aí. Todo mundo em cima da gente. Moço, mas por que eles não ligam mais? Os caras ligavam, agora não estão ligando mais. Putz, acho que mataram todo mundo. E eu tava com essa informação, só eu e o meu parceiro, mas ninguém. Falei, segura a onda aqui, não vamos abrir essa informação para ninguém, porque senão vai colocar todo mundo em pânico aqui, vai ficar ruim pra gente aqui de conseguir continuar a negociação. Aí eu sei que
Aí rolou a negociação continuada, conseguimos ter um pouquinho mais de informação lá do cativeiro, e aí conseguimos extrair um pouco mais de informação. No final, prendemos todo mundo, liberamos todo mundo, não pagamos nada. Porém, o que aconteceu? Falei assim, putz, isso aqui não está certo, gente. Aqui está tudo errado. Um negociador ele não pode ficar exposto numa situação como essa, com uma pressão muito grande, né, sobre ele. Vítima, né, parentes da vítima junto com a gente, sofrendo. Bilhetinho, estou tentando aqui, né, me concentrar, estou tentando aqui colocar uma linha de negociação. Isso aqui está me atrapalhando demais, a gente precisa organizar esse ambiente. Daí eu comecei a estudar melhor esse assunto da negociação. Vamos para Israel, como é que vocês negociam? Ah, aqui a gente não negocia, aqui a gente mata. Tal. Pô, mas não dá para fazer isso lá, né, cara? E no Japão, como é que vocês negociam? Não, aqui o pessoal se suicida, não tem esse negócio de sequestro. Pô, e aí nos Estados Unidos, vamos lá para os Estados Unidos, pô, como é que vocês trabalham? Não, aqui é o FBI, meu, aqui a cana é dura, aqui não tem sequestro. Pô, e aí em Colômbia? Não, na Colômbia, cara, isso aqui, o sequestro demoram anos, né? Putz, né? Então nós não temos uma referência metodológica para isso. Uhum. E agora, o que a gente faz? Né? Vamos criar uma. Aí o que nós fizemos? Lá na Febraban, junto aos negociadores dos demais bancos, aí, gente, como é que você faz? Como é que eu faço? Mapeamos estatisticamente que horário acontece, quem é vítima, como que é a mesa de negociação. Vamos organizar esse troço aqui? Vamos. Vamos seguir uma linha? Vamos. Legal. E aí nós promovemos lá um workshop entre os negociadores, as equipes negociadores, né, dos bancos, e aí estabelecemos uma metodologia. O negociador tem que estar em uma sala separada, ele não pode ter informação visual, porque o olho dele passa a enxergar isso aí, acaba tendo atenção, principalmente homens, né? Porque a mulher tem atenção distribuída, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. O homem tem atenção concentrada, então eu preciso estar o quê? Com uma folha aqui na minha frente, anotando a evolução do caso, concentradíssimo ali. Se colocar qualquer outro elemento aqui na sala, isso vai furtar minha atenção. Então, vamos então reservar uma sala para o negociador, limpa visualmente, que tenha lá a possibilidade de anotação, um telefone adequado, papapá. Então, sem a pressão das pessoas quererem saber o que está acontecendo também. Essa era uma outra questão, que a gente não sabia quem estava envolvido no caso, se não tinha informação lá de dentro. Né? Uhum. Então, era que nós viemos mais à frente descobrir situações como essa. Até as pessoas que acionam os sistemas de segurança, ou por caso de sequestro, são pessoas que elas arquitetaram o caso. Então, a gente tinha muito cuidado com quem estava ouvindo, com quem que a gente dividia a informação. Uhum. E nisso aí conseguimos montar uma metodologia, só que aí eu falei, eu não estava feliz com isso, ainda não está legal, essas negociações, pô, o cara está do outro lado, tudo bem, tem lá o clássico, né? Ouça ruídos de fundo, ouça o compasso da voz, se é uma voz masculina, se ele está mais acelerado, menos acelerado, se ele está muito nervoso, se ele tem autoridade ali ou não. Então a gente jogava ali um pouquinho, né, testando a autoridade do cara. Então o clássico da negociação era prever, né, Uhum. você perceber detalhes por detrás disso. Mas eu falei, tem mais do que isso aí não é suficiente, eu preciso um pouco mais. Né? E aí comecei a fazer um monte de curso de negociação, tudo quanto é lugar. A negociação empresarial, de compras, não, vamos fazer um monte de curso. Como é que um comprador, ele trata lá uma relação comercial com um fornecedor, uma relação mais dura. Eu queria o mais crítico, né? Entendi. Porque é o que eu vivia. Sim, sim. Né? No limite. Então eu preciso aprender com esses caras, né? E ainda não encontrava uma fórmula adequada para isso, né? Aí foi onde ouvi dizer de programação neurolinguística. Que troço, isso aqui é PNL. O que é PNL, né? Então vamos lá fazer PNL. Aí eu falei, opa, é isso aqui. Putz, isso aí, então ele veio ao encontro de todas as minhas necessidades. De como organizar o ambiente, de como baixar a atenção das pessoas, como tirar as pessoas de um estado sensorial, sinestésico, que é a pessoa sofrendo, com dor. Eu tenho até uma curiosidade aqui para contar de como isso é legal. Daqui a pouco me cobre aí do caso aí, que tem uma situação bem pitoresca, bem interessante. Tá. De como tratar os familiares, de como tratar a agência, o negócio continuar operando. Então a PNL me ajudou a organizar o ambiente, de me colocar, de baixar a minha atenção dada a organização do ambiente e da evolução da negociação com os sequestradores, o contato com a polícia. Outro detalhe, que a polícia também toda interessada, ela estava ainda aprendendo a lidar com esses casos, foi logo no começo disso, estamos falando da década de 90.
em 94, 95, 96, onde eu comecei a me enfronhar nisso. É, a polícia mandava uma unidade de inteligência, a polícia civil mandava uma outra unidade de investigação, e de repente eu tenho lá em um ambiente várias polícias que não se conhecem. Então também nós tínhamos um problema do conflito entre as unidades de inteligência, tanto da nossa parte quanto do próprio governo. Sim. Então, olha, gente, vamos nos reunir aqui, olha, então vai ser em tal lugar, vai ter um telefone, tal, grampear um telefone, um orelhão em tal lugar. Gente, ó, tem o pessoal do P2, que é da Polícia Militar, tem o pessoal do DP, tem o pessoal do DAS, lá, vocês vão dar tiro um no outro. Então, vamos lá, vamos organizar para vocês saberem quem está operando, vocês vão prender um outro, e como já aconteceu isso, né? Tá lá, perto do orelhão, tá lá numa campana, e daqui a pouco chega um policial, cana, tal, você está preso. Na verdade, o policial também estava trabalhando no caso. Então, são nuances diversas de um mesmo problema. E aí, isso nos ajudou, a PNL nos ajudou a organizar um ambiente, né, de discutir com as pessoas qual era o significado daquilo, o que era, por exemplo, uma negociação, por que eu parto de um valor zero, sendo que é atribuído um valor à vida da pessoa? Não, quanto vale uma vida de uma pessoa? Por que eu não ofereço, então, todo o dinheiro do banco para soltar a pessoa? E por que eu ofereço zero? A pessoa vale nada? Né? Ou ela vale muito? Então, essa etiqueta que a gente coloca com o valor, qual é o fundamento disso? Qual é o significado que as pessoas, no nosso entorno, elas atribuem? Quando vem, por exemplo, uma prova de vida, vem uma foto com alguém aparentemente machucado, com uma arma apontada para a cabeça, qual é a leitura que nós fazemos? Uma vez nós recebemos uma foto que tinha uma mãe e um filho, uma mulher com uma granada no pescoço, lá 2 armas, 2 fuzis apontados, uma para a cabeça do filho dela e outra dela. Que isso? Se o parente da vítima, né, o marido dela, olhasse a foto, o cara ia sofrer absurdamente, porque ele está vendo a morte ali. Mas nós, né, já mais maduros, já um pouco mais experientes, vamos fazer uma leitura dessa imagem. Olha só, o dedo está fora do gatilho, olha lá o olhar do filho dela, que é um olhar tranquilo, até porque é arma, talvez ele tenha mais interesse. A mulher está com o olho fechado, mas está com as mãos sobre o joelho, ela não está contraída, então é a linguagem corporal. Então isso a gente aprende PNL, né? Linguagem verbal e não verbal. Então aí fazemos a leitura, o cara está todo mascarado, não quer mostrar a cara, né? Essa arma não é uma arma contra pessoas, essa aí é a arma para usar contra tão forte, por que está com o fuzil apontado para... Então, tudo isso aí nos ajudou a fazer leituras corretas de tudo que estava acontecendo para poder montar um plano de ação. Então a PNL, ela ajuda na questão de liderança, até trazendo hoje para o nosso dia a dia, a liderança, eu tenho um conflito com as pessoas, eu quero tratar um grupo maior com a minha equipe, eu quero tratar um conflito específico com alguém ou com um cliente. Então, quais ferramentas que nós temos para isso? O que eu posso utilizar em nosso favor? Então, a PNL traz uma série de ferramentas práticas que você aplica na hora, né? De como que você pode tratar. Aprender a ouvir adequadamente, né? Então, a gente ouve muitas estratégias de falar da escuta ativa. Sim. Desenvolver uma outra, que aí, se der tempo aqui, a gente conversa da audição e entrevista. Então, anota aí, senão fica para uma outra oportunidade. Audição... Como que funciona a audição e entrevista. Tá bom. E também nos ajuda absurdamente a tratar uma série de questões, inclusive com seu cunhado, né? Você brigou com ele no final de semana, você vai ver como vai melhorar a sua relação com ele. Olha, se resolver o problema com sogra, você vai... Resolve também? Aliás, não tinha sequestro de sogra. Todo mundo fala, não tem sequestro de sogra. Olha que curiosidade. Por que não tem sequestro de sogra? Eu sequestrei sua sogra, né? Brincadeiras à parte, eu amo minha sogra, né? Você foi falando aí, eu vou ter que te fazer essa pergunta. A hora que você começou a trazer o cenário, o exemplo, quais ferramentas de PNL você usou? Você usou várias aqui. Sim. Para as pessoas entenderem, porque eu vou pegar uma, né? Faz uma imagem mental. A tela mental, né? A tela mental. Né? Programação neurolinguística, né? O próprio termo, né? Então, neuro e linguística. Então, o que acontece? Lá em PNL, o que a gente aprende é que nós temos 3 canais sensoriais em todos nós. Tem um canal sensorial visual, porque a gente vê, então, tudo, né? Os nossos olhos veem.
tem um canal sensorial auditivo, tudo que a gente ouve, e tem um canal sensorial sinestésico, está ligado às sensações. Tato, olfato, paladar, medo, frio, calor, fome. Então, tudo isso é canal sensorial sinestésico. Ah. Todos nós temos os 3 canais operando. Então, olha, eu estou vendo algo, estou ouvindo algo, ou eu estou experimentando algo. E como é que as pessoas retêm informações? Bom, primeiro, nós temos os 3 canais sensoriais. Isso é uma questão para a gente reconhecer. Né? Uhum. Só que um tem mais predominante do que o outro. Então, alguém é mais visual, por exemplo. Então, tem pessoas que estão numa reunião, ele precisa escrever, precisa anotar, fazer desenho, ele precisa, porque lá na frente, então, ele vai ler o que ele escreveu, então, ele é mais visual. Tem pessoas que vão lá para uma reunião, ele não leva nada, mas ele lembra ipsis tudo o que aconteceu ali. Uhum. Porque o cara tem um auditivo absurdo, né? E tem pessoas que têm um sinestésico aflorado, então ele se incomoda com o calor, com o frio, com a fome, há muito tempo, então cansaço. Então, são aquelas pessoas que você percebe, por exemplo, na forma de se vestir, aquelas pessoas que você percebe lá na sala dela, como que ela organiza as suas coisas, ou na hora que ela vai comer, ou então se ela é aquela pessoa que compra um sapato, o sinestésico, confortável, mas não é o mais bonito. Aí você pega aquela pessoa que compra um sapato lindo, maravilhoso, vai machucar todo o pé, mas é bonito. Né? Então, eu acho bonito, as pessoas vão achar bonito. É o visual. Visual. Então, quando a gente está de frente, né, a alguma situação onde a gente precisa explorar um pouquinho mais a comunicação, a gente vai percorrendo esses corredores, o visual, auditivo e sinestésico. Então, quando eu coloquei um caso aqui, vamos lá, eu trouxe um caso trazendo uma ferramenta que é uma ferramenta que nós chamamos de âncora, ou seja, você pode não lembrar de quase nada do que a gente falou aqui, mas você vai lembrar dessa história. É âncora. Então, nós ancoramos. Então, eu estou pendurando esse conhecimento dentro de um case, porque ele é pitoresco. Muito. A outra coisa, eu dei detalhes, né, muita gente falando, eu dei detalhes de todo mundo em cima de mim, imagine a situação, todo mundo em cima de mim, imagina que eu estou num lugar apertado ali, escrevendo, tentando escrever, me organizar. Eu dei detalhes visuais e dei detalhes sinestésicos de como que eu sofri, de como que eu senti, de como que nós atuamos. Então, você viajou comigo no caso. Eu não te perdi. Em algum ponto dessa história você esteve conectado comigo. Uhum. Porque eu potencializei, explorei os 3 canais sensoriais. Você não me escapou de nenhum. Então, essa é uma lição. Você é palestrante, você vai dar aula. Eu quero explorar melhor, quero que os alunos aprendam mais. Então, saiba que há pessoas que são mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas. Então, o que você apresenta, o que você mostra, você vai ajudar o que é visual. O que você está falando, você já está alcançando o que é mais auditivo. Agora, quando você joga uma experiência, faça um exercício aí, junta em grupo, não sei o quê, você gera uma experiência, você alcança o que é mais sinestésico. Então você explora aquele conteúdo utilizando os 3 canais sensoriais. Então nós tivemos aqui a âncora, que é a história, nós tivemos a figura da tela mental, nós tivemos os 3 canais sensoriais, tudo só num case. Né? Os 3 canais sensoriais e... Daqui a pouco a gente explora um pouquinho mais. Tem coisas aí que a gente vai falar ainda. Não, e que aula foi isso prática, né? Porque Prática, né? você foi falando, realmente você foi contando e se você não imaginou ele escrevendo e aquele monte de gente atrás dele... Deixa eu né? aproveitar agora, você tocou um ponto importante, né? O que eu trouxe aqui? Lembra que eu comentei com você que teve um caso pitoresco? Sim, Um do sinestésico, do sinestésico? Vamos aproveitar, foi? vamos aproveitar isso aqui. O que acontece? O canal sensorial, quando a gente está operando nos canais sensoriais, o que acontece? O nosso corpo e os nossos olhos, eles vão se movimentando. Então, o que foi feito em PNL para a gente conseguir detectar um pouquinho mais dos canais operando? Então, quando alguém está conversando com a gente e o olhar está um pouco mais para cima, tanto seja para a esquerda ou para a direita, mas o olhar está para cima, ele está operando um canal sensorial visual. A pessoa está conversando com a gente, mas você percebe que o olhar está, né, na lateral, na direção dos ouvidos, é o canal sensorial auditivo. Então, por exemplo, estamos conversando com alguém e você percebe qual que é o canal predominante, ele percorre muito aqui. Então eu vou dizer coisas que façam mais sentido para o sistema dele, que é o auditivo, que é o canal principal dele. Né?
E o canal sensorial sinestésico é para baixo, então a pessoa olha para baixo, é onde ela sofre, então aqui ela chora. E certa vez num caso, outra âncora, hein? Hum. Certa vez num caso, tinha um rapaz que tinham sequestrado 3 pessoas da família dele, e todas com muitos problemas de saúde, e ele estava na agência, ele era o funcionário, ele estava num cantinho da agência, numa posição fetal, uma bolinha, bem no cantinho. E demorou um pouquinho para a gente chegar lá. Demorou quase 2 horas para a gente conseguir chegar lá, que era longe lá essa agência. E ele estava num cantinho, chorando muito. Ele estava, parecia um feto, uma bolinha. Gordinho, ali estava numa posição desconfortável e sofrido. E aí, ó chefe, né, pessoal, a gente chegava lá com aquela autoridade. Nós chegaram os negociadores, né? E a gente com medo, né, de todos os casos, né? Tudo com medo, né? Será que vai acontecer, né? Não é uma ciência matemática, não, é uma ciência humana. Ó, já foi advogado conversar com ele, nem se mexeu. Ó, veio uma psicóloga aí, ela saiu chorando. Caramba, né? Ó, veio um amigo da agência dele, lá não conseguiu nem chegar perto, tá todo mundo chorando, ó, pode ver, tá todo mundo chorando aí na agência. Aí. Olha ele lá no canto lá, ele não para de chorar, nem água ele quer tomar, tá todo desidratado. E o que acontece? Quando a gente está num estado sinestésico muito forte, então a gente se encolhe e a gente olha para baixo, então sinestésico. Então qual que é a estratégia de PNL, que não é nenhuma mágica, o pessoal achou que eu fiz mágica no dia. É você operar neutralizando todos os efeitos do canal sensorial sinestésico. Então primeira coisa, chega lá, fala com Anderson, levanta a cabeça. Não consegue, né? O queixo chega a colar aqui no peito, não consegue. Anderson, estou usando você como exemplo, né? Levanta a cabeça. Aí ele não conseguia, dado o grau de sinestesia que ele estava. Aí eu peguei debaixo do queixo dele, levanta a cabeça, olha para mim, levanta a cabeça, olha para mim, fica olhando para mim. E ele tentando brigar com a minha mão e eu brigando para ele manter a cabeça erguida. Olha para mim, eu vim aqui te ajudar. Eu preciso que você se recomponha para você dar informação para mim. Você vai agora ao banheiro, vai lavar o rosto, não vai baixar a cabeça nem para lavar o rosto. Venha de cabeça erguida. Eu quero você com o nariz empinado de lá até aqui. Combinado? Eu vim te ajudar, mas eu preciso que você me ajude. Aí ele voltou inteiro. E aí, o que vocês precisam? Tá? Aí todo mundo. Ué, é isso. Qual foi a mágica? Eu só isolei o canal sensorial sinestésico. Né? Ou seja, ele está sofrendo. Essa é uma dica que, inclusive, está aqui no livro. Como é que eu atuo depois do que passou, que passa o problema, tem um contato criminoso? Primeira coisa, levanta a cabeça, empina o nariz. Isso te dá racionalidade. Por quê? Você está apontando a cabeça para cima, é o canal sensorial visual, ele é o oposto do sinestésico. Ele controla o sinestésico. Então, nós fazemos exercícios, se você está, por exemplo, vivendo uma situação muito limitante, você tende a abaixar a cabeça, porque você explora mais o sinestésico. Quando eu peço para você levantar a cabeça, levanta, aponta o nariz para cima, nariz empinado. Respira fundo agora. Respiração de oxigenação. Vem aqui para o barrigão. Levanta a cabeça. Pronto, agora você consegue pensar, agora você consegue raciocinar. Agora é o momento de gerenciar essa situação juntos. Aí você sai da sinestesia. Então, trazendo a âncora aqui, vocês, mais uma ferramenta, que também é isso. Caso você esteja, isso é uma lição para nós, então uma sua equipe, um seu parceiro, um fornecedor, uma pessoa muito nervosa, tem 2 estratégias que a gente pode utilizar para isso. Uma, se ela está muito nervosa, você pega um contato com um fornecedor ou com um comprador seu, alguém da tua equipe, teu chefe, teu subordinado, a pessoa ela vai dando tiro de canhão, ela vai reclamando de tudo. E vem, né, com um tiro de canhão até o tiro de festim. Então, primeira coisa que a gente faz, né, levanta a cabeça, respira fundo, vai anotando tudo. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa extravasar. Né? Ela vai esvaziando. Ela precisa disso. Se você combater logo de cara, a primeira coisa que ela disser, vai ser um ciclo que você não sai, né? Um furacão que você não sai. Então deixa ela esvaziar. E aí você, depois que ela exauriu tudo que ela tinha para falar, legal. Olha, eu anotei isso, então vamos aqui escolher esse aqui, pega o mais grave. Esse aqui, vamos tratar isso aqui. Olha, minha sugestão é que a gente faça isso. Faz sentido para o senhor, para a senhora, para você e tal? Faz sentido? Faz sentido. Legal. Então, vamos para o segundo?
Daqui a pouco ele está lá no quarto e ele volta no primeiro, porque ele, de repente, reacende aquela chama. Aham. Anderson, nós combinamos que nessa aqui a gente faria isso, não tem problema nenhum, a gente pode voltar, né, e revisar isso aqui. Quer revisar? Sem problema. Não, então tá certo, vamos lá pro outro. Então, uma das estratégias é a gente, né, calmamente ouvir e deixar a pessoa despejar. E se eu estou de cabeça erguida, respirando fundo, eu não estou encarando a pessoa, não. Eu estou organizando o meu sistema para que eu consiga absorver essas porradas. Né? Então, anota, cabeça erguida, porque se você ficar de cabeça baixa, sofrendo ali, você vai entrar na mesma energia do outro e você não vai conseguir resolver. Então, para gestão de crise, para gestão de conflitos, então, são ferramentas que a gente aprende lá em PNL. Né? E você falou uma coisa muito legal agora, que a PNL, muita gente pensa que ela é aplicável no outro, mas ela é aplicável em si também, que você acabou de dar um exemplo, tipo, você levanta, para não entrar no padrão ou no mood do outro, você aplica em você para sair daquele padrão. E muita gente, às vezes, não entende que a PNL ela pode ser auto-aplicável. Isso é uma verdade? Sim, por exemplo, né, tem um corredor paralelo. Então, o que acontece? Você está com um casinho aqui, né? Eu gosto de âncora de historinha, né? Certa vez, uma secretária, ela tinha raiva do presidente, que ela chegou um dia, foi servir café para ele. Sabe o que eu tinha vontade de fazer? De te dar um café envenenado. Eita, falou assim diretamente? Para ele. E aí ele falou, e você sabe o que eu faria se você me desse um café envenenado? O que o senhor faria? Eu tomaria. Ele não entrou na energia dela. Ele brincou com a situação. Esse é o corredor paralelo. Então, se a gente está gerenciando uma crise, e você, em artes marciais, a gente aprende do Ki, né? Então, e a gente usa muito em PNL. Vem aquele volume de... Então, em artes marciais, não sei o quanto que vocês conhecem, estão assistindo, então, aqui perto do umbigo, tem uma região chamada Ki. Então, o que acontece? A energia vem primeiro do que o golpe. Então, tem vários vídeos, aquelas câmeras que 1000 frames por segundo, então, pega uma espada cortando um bambu, você vai ver que o bambu começa a se romper antes do contato da lâmina, né? Porque é a energia que vem primeiro. Então, aquela energia, em artes marciais, o que você faz? Pô, você deixa passar, você esquiva, né? Você esquiva, porque se você for pegar aquela força bruta, imagina um lutador de UFC, né? Aquela pancada, se ele for, né, pegar todas de frente, são caminhões que estão vindo na direção dele, né? Opa, ele esquiva. Então, por quê? A gente deixa a energia passar, e é isso que a gente está vendo aqui, e vamos agora tratar o corpo, vamos tratar o problema. Né? Então, por que eu vou entrar na energia? Então, opa, deixa a energia passar, vou entender o que ele está querendo, quais são as preocupações dele. Aí eu já colecionei uma série de informações de ordem visual, auditiva, sinestésica, o que é principal, o que não é, o que ele deu mais ênfase, aquela lá com a linguagem corporal que ele falou com mais ênfase, então ele ranziu a testa, ele bateu na mesa. Opa, isso aqui ele bateu na mesa nesse caso. Isso aqui é pesado isso aqui, né? Isso aqui ele fez uma careta, né, mano? Caramba. Isso aqui ele fez uma careta, né? Então, aí eu coleciono esses comportamentos. E aí eu uso, opa, nesse aqui realmente é uma situação grave. Isso aqui, poxa, eu concordo com o senhor plenamente. Eu ficaria muito nervoso no lugar do senhor. Isso aí me deixaria assim, putz, né? E eu quero tratar isso aqui, eu não quero que o senhor fique com uma sensação como eu estou agora, eu estou me sentindo mal com isso aqui que aconteceu. Puxa, ele está me entendendo, então ele está sentindo o que eu sinto. Eu crio identidade, esse é o rapport, que é outra ferramenta que nós temos em PNL, que é esse espelhamento cruzado. De repente ele está, né, numa posição como você está aqui, está com a mão na mesa aqui, então está bem. Sutilmente eu estou com... a pessoa leva a mão para o rosto, e aí eu levo também. Ou seja, o rapport, eu vou utilizar palavras processuais, a respiração, se ele está falando mais acelerado, se ele está falando mais alto, se ele está falando mais baixo. Então, o rapport me ajuda, são ferramentas de PNL. Então, eu posso usar um monte de coisas numa gestão de crise, numa gestão de conflito. Né? Toma uma água, Roberto. Caramba. Você falou foi uma avalanche de super informações relevantes que muita gente que escuta e vê a gente são gestores, são líderes de equipe e
com certeza se vê em situações que, por exemplo, tem que passar uma notícia, sei lá, um resultado ruim, né, de uma operação. Se ele começa a entender as formas como ele passa, inclusive identificando os interlocutores ali, tudo isso pode ser passado de uma forma mais amena, vamos dizer assim. Ou passa para cima, né? Tem que comunicar ao meu chefe de que aquela operação que eu estava fazendo, né, infelizmente não deu o resultado que foi programado. Quando a gente fala para as pessoas, mas a gente fala para o coração, eu crio efeitos, e quando a gente utiliza a programação neurolinguística, nós conversamos com o sistema da pessoa. Eu não estou despejando informação, eu estou trabalhando o sistema, ela recebendo a informação. E as palavras, elas geram efeitos incríveis. Uma palavra, por exemplo, mas. Faça uma avaliação comigo, você que está nos ouvindo, você está nos assistindo. Você é um excelente funcionário, mas o que você fez foi muito ruim. Observe o mas. Você é um excelente funcionário, mas o que você fez é muito ruim. O que vem depois do mas, ele tem muito mais valor do que vem antes. Então, o mas, ele é um poderoso redutor do que vem atrás dele. Uhum. Então, se eu quero criar o efeito, novamente, eu estou trabalhando no sistema. Como é que eu quero que o outro se sinta? Eu quero que você se sinta mal. Legal, uma ferramenta. Você é um excelente funcionário, mas o que você fez, cara, muito ruim. Vou te deixar com uma sensação ruim. Eu instalei isso no teu sistema. Sim. Agora, se eu quero tratar o problema, eu quero preservar você, eu falo, o que você fez é muito ruim, mas você é um excelente funcionário. Inverteu. A frase é a mesma. Só que o mas, Uma palavrinha de poder. Então, quando a gente começa a aprender essas coisas, né, você quer ver uma outra ferramenta, o que faz sentido no sistema do outro? Você pega uma pessoa que está muito nervosa, um acidente, uma situação crítica, uma crise, aí você chega, mantenha calma. É possível manter algo que você não tem? Uhum. Então, mantenha calma. Não tem como manter, a pessoa está perdida, está assustada, está com medo. Controle-se. Estou descontrolado. Sim. O controle-se faz efeito. Faz efeito. Então, as palavras, quando a gente estiver dialogando com alguém, nós estamos conversando com o sistema dela. Que efeito que eu quero? Eu não estou despejando simplesmente um monte de palavras. Eu estou trabalhando o sistema. Como é que eu quero que você se sinta a partir desse diálogo? Entendi. Aí as conversas passam a ter configurações diferentes. Estou batendo um papo com alguém no final de semana. Poxa, o que eu quero promover, né, no outro? Eu quero que a pessoa se sinta bem. Como é que eu quero que a pessoa se sinta com esse bate-papo? É num churrasco? É numa palestra? Eu estou aplicando conteúdo? É numa entrevista? O que eu quero produzir no outro? Né? E tem uma outra máxima de PNL, que ela diz o seguinte: ouvido não tem porta. Você concorde ou não concorde comigo, a informação ela foi depositada no seu sistema. Então não perca a oportunidade de orientar, por exemplo, um jovem, orientar a tua equipe. Poxa, mas já falei 200 vezes. Fale 201, continue. Ouvido não tem porta. Aquilo, né, fica lá, ela pode não concordar em nada com o que você está falando, mas aquela informação ela foi inserida adequadamente no sistema dela. Então, PNL é riquíssima. Muito. Né? Nossa, e quando você fala isso, ouvido não tem porta, daqui a pouco vai virar até o título do podcast. Ouvido não tem porta, vem muito daquilo das diversas formas como a gente pode e deve comunicar algo, né? Então, vamos pegar aqui uma mudança cultural qualquer dentro de uma companhia. Eu uso do recurso visual, então coloco ali uma plaquinha dizendo como o cara tem que fazer isso. Posso usar do auditivo, então, sei lá, colocando um vídeo falando, mesmo que no refeitório, mas está falando ali insistentemente ou recorrentemente como ele deve fazer um determinado procedimento. Aí eu estou pegando o que você falou, o auditivo, o visual, como que eu mexeria com o sinestésico? Usando as palavras? Ou uma música, algo que afete o sistema e traga esse sentimento? Porque o sinestésico, então, está voltado ao ser, ao sentimento que ele vai expressar de alguma forma física, é isso? O que acontece? Tudo depende da circunstância, do contexto que nós estamos, né? Tá. Vou contar outro caso, né? Que historinhas, elas ancoram, né?
Certa vez eu fui aplicar uma palestra, eu estava num auditório, tinha 1000 pessoas no auditório, nós estávamos numa mesa lá, sei lá, tinha Uau. uns 15 palestrantes, cada um falando 10 minutos. E eu não podia me levantar, eu não podia mostrar nada, eu tinha apenas um microfone na minha frente. Como agora, eu não estou mostrando nada para vocês, mas criei uma série de cenas na sua mente, né? E eu precisava tratar de um assunto ligado à minha área de segurança. E aí eu falei, você que está sentado aí agora, você se sente seguro? Você se sente que a sua família está segura? Porque o contexto que eu ia trazer era todo de segurança Uhum. dessa instituição, né? Uhum. Imagine agora isso, imagine aquilo. E aí eu vou produzindo sensações no outro. Eu posso eliciar alguns estados, né, no outro. Por exemplo, imagine se você mordendo uma maçã e aquele suco, né, percorrendo aí por toda a sua boca, né? A pessoa ela vai sentir o azedinho, né, vai sentir Uhum. isso. Imagine, né, isso. Imagine aquele perfume maravilhoso. Imagine você transitar. Então, eu consigo, utilizando um canal sensorial, que é esse, criar telas mentais. Veja isso, perceba isso. E sensações. Uhum. Então, eu exploro aquela informação pelos 3 canais Entendi. sensoriais. Perfeito. Agora, é importante que eu seja mais específico, que uma coisa que eu quero produzir em você uma determinada informação. Se eu não te der informação suficiente, você, com base nas suas experiências anteriores, na sua vida, onde você viveu, onde você morou, sua idade, onde você estudou, você vai formar a sua tela mental. Se eu quero que você pense numa chácara, a sua chácara vai ser diferente da taxa da chácara da Yara, ou do Zé, do Antônio. Cada Uhum. um vai ter um padrão de chácara. Sim. Imagine, por exemplo, que eu chegando aqui, um cachorro bravo me atacou. Que cachorro que vem à sua mente? Que raça que vem à sua mente? Aliás, qual raça que vem à sua mente? Ah, veio um Doberman. Um Doberman. E você, Yara? Que cachorro que você acha? Quando eu disse, ó, um cachorro bravo me atacou. Um Pinscher. Olha só, ela falou Que um legal. Pinscher. Um pincher. Aliás, o Pinscher, eu acho que se ele soubesse da força que ele tem, ele não fazia o que ele Né? faz, né? Então, quando eu falo de um cachorro bravo, eu preciso especificar que era um Pinscher que estava muito bravo, que soltou lá da coleirinha, lá, ele veio para cima de mim, furioso, tal. Se eu não especificar, você vai ficar com a sua imagem. Eu falei cachorro Do bravo. Doberman e ela do Você está com o pincher. Doberman na cabeça. Uhum. E tudo que eu falar a respeito do cachorro bravo, você está com o Doberman, você está construindo a informação com base nas suas experiências anteriores. Uhum. Se eu falei de chácara, a sua pode ter piscina, dela não, uma pode ter um pomar, outra não. Então, se eu não especificar a informação, não tendo nenhuma informação visual, Ah, então eu preciso tem que especificar. ser Eu preciso, precisa, se eu específica. quero que você receba essa informação. Entendi. Então, se eu preciso que você receba essa informação especificamente, eu preciso ser muito específico. E aí, Muito bom. uma técnica de PNL é chamada de metamodelagem. Metamodelagem. Então, a metamodelagem é nós especificarmos, né, no detalhe para que a gente construa a informação adequada no sistema do outro. Então, se eu estou dando uma instrução, ó, quantas vezes você está indo para algum lugar, alguém te fala, ó, pega essa rua aqui, assim, 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 você chega lá e você não consegue de jeito nenhum chegar lá no lugar, né? Uhum. Ele jogou uma informação, ele não criou uma tela mental, não coletou um feedback, que outro pressuposto básico de PNL é você é o responsável pelo resultado da comunicação, o comunicador é o responsável, e não o outro. Se o cara não entendeu, a culpa é tua, né? Muito Então, bom. essa é uma das premissas, dos Uhum. pressupostos básicos de PNL é esse. Tá. Então, tá vendo? À direita você vai ver isso, isso, isso. Aí você vai entrar à direita, aqui, ó, na sua direita. Aí você começa a especificar melhor, criar, né, as informações visuais. Então, quando nós temos apenas um canal, nós precisamos tomar um cuidado. Por exemplo, o único canal que eu tenho é mandar um e-mail, mandar um relatório. Caramba, quem lê tudo nos detalhes hoje? Né? Difícil. Hoje nós fazemos leituras, né, dinâmicas. Então eu coloco lá em negrito uma parte, mais outra parte em negrito, porque eu vou chamando a atenção dele para aquelas partes em negrito, ele vai fazer uma leitura dinâmica, ele vai naquele ponto, e naquele ponto ele pode se interessar mais e ler um pouquinho mais. E assim ele vai avançando. Então, eu uso PNL explorando isso também. Entendeu? Muito bom. Num áudio, então, eu posso, num áudio, né, reforçar uma mensagem, eu posso repetir uma mensagem, eu posso dar um tom diferente. Eu vou repetir essa mensagem tão importante que ela é.
Olha que maluco. Olha, isso serve para os podcasts, hein? Vamos começar. Tem Dunia. Você falou uma coisa muito legal aqui, eu lembrei de um. Não vou contar o santo, mas é um causo também, já que você trouxe causos. No último Sob Tensão, que é um evento que a Escola Bootcamp faz, um dos convidados foi feita uma pergunta, ele respondeu assim, respondeu com a boca negativamente, mas a cabeça fazia assim: eu não faço isso. Nós não fazemos isso na empresa onde eu trabalho. Qual que é a leitura de um PNL? Nós temos O que é mais forte, o que ele falou ou o corpo dele? o corpo, né? O corpo, porque é a congruência com as palavras processuais. Então, nós temos as palavras processuais, né? Visuais, auditivas e sinestésicas. Então, quando alguém está falando algo, então ele está movimentando o corpo. Então, nós percebemos expressões corporais e, mais do que isso, existe uma outra linha que, inclusive, combate a PNL, que ela trata das microexpressões faciais, né? Do Paul Ekman, né? Daquele filme, né? Então, que tem estudos de todas as musculaturas. Então, se eu estou nervoso, estou franzindo, se a boca está para baixo, está para o lado, se eu estou mais assustado, com medo. Então, quando a gente associa, e aí é importante uma boa leitura corporal, não verbal, quando a gente começa a perceber no outro alguns sinais, então eu vou cruzando na minha mente se aquelas informações elas estão coerentes com o que eu estou verbalizando. Né? Então, se o corpo não está dizendo o contrário, e se o olhar também está se movimentando para o local adequado. Uma questão do olhar em PNL, se a pessoa ela olha para a direita, ela está criando. Né? Então, que pode estar mentindo. Então, se a pessoa ela está contando uma história que tem requintes visuais, ela tende a olhar para cima. Se ela viveu aquela situação, ela vai olhar para a esquerda, porque é onde ela acessa o banco de dados dela. Então, olhou para cima e para a esquerda, está lembrando de algo que ela viu, que ela viveu. Se ela está olhando para o lado e para a esquerda, ela está acessando o banco de dados auditivos dela, que são coisas que ela ouviu. Se ela está olhando, o olhar dela está indo para a direita, ela está criando. Então, muitos vídeos, a gente consegue fazer várias análises do movimento de olhos e com a congruência do corpo. Então, ela está dizendo algo, mas naquele ponto específico, ela manifestou algo muito sutil. E aí o que acontece? Aí eu, com um bom atento nisso, eu coleciono esses movimentos. E daqui a pouco eu volto naquilo que tem dúvida. Uma investigação, por exemplo. Né? Então, numa entrevista com investigação, eu já detenho uma série de informações do caso, já sei muitas coisas, e daqui a pouco nós vamos passar primeiro por uma etapa para você se sentir mais à vontade. Pô, seu nome é Anderson, onde você mora, pô, você tem carro, tem filho, papapá. Todas as informações são verdadeiras, você percebe que você dá uma certa relaxada, tal, e daqui a pouco, pô, naquele dia lá, pô, aconteceu isso aí que você tem a me dizer, né? E aí começa... mas será que a pessoa ela consegue controlar o olhar? Será que ela consegue controlar o movimento do corpo? Essa é uma pergunta que é muito comum. Né? Será que eu consigo manipular máximo, o entrevistador? Né? Se a gente pegar, por exemplo, um ator, um global, você pega lá um filme desses filmes aí incríveis que a gente... O cara ensaia tanto, aquilo ele vive o personagem, ele empresta o corpo dele para o personagem. Então, quando ele começa o diálogo, ele vai com os movimentos de olhos e de linguagem corporal são todos coerentes com aquela ação. Por isso que a gente fica admirado, fala, parece que aconteceu esse negócio. Um ator, esse cara é incrível, né? Agora, aí a pessoa ensaia para uma entrevista porque ela fez alguma coisa errada. Ela ensaia, tipo, enganar o entrevistador. Aí ela cria um script. Né? E aí daqui a pouco ela vem seguindo o script. Só que um bom entrevistador, o que ele faz? Ele vai, em algum momento, ele quebra isso aí. Mas peraí, mas você me disse tal coisa aqui e isso aqui. Então eu desconstruo, eu quebro aquela sequência do script. Aí a pessoa, ela se revela. Então, perfeito. Aí ela começa a ficar um pouco mais nervosa, começa a suar, passar a mão na testa, coçar o queixo, esconder o rosto, ela começa a tremer, suor, ela começa a esfregar as mãos. O corpo vai dar algum sinal. Se apresenta sinal de sudorese, ela começa a piscar um pouco mais, mas como ela começa a regalar o olho, então ela
para trás naquela pergunta. Então, aí eu, encontrei aqui uma incongruência ou uma preocupação dela. Aí relaxo de novo. Pô, mas, porra, você tem quantos filhos mesmo? Aí ela se solta. Aí nós vamos trabalhando, né? Nessas nuances. E aí até o momento que eu aperto, pô, você está mentindo para mim. Está falando isso aqui. Não. O que aconteceu de fato? Uau. Né? E aí, as coisas que a gente vê nos filmes, né? Né? Que na verdade tem ciência e metodologia por trás disso tudo, né? Uau! Roberto, PNL é um conhecimento que, da forma como você está falando, me parece até requisito obrigatório, né, para as pessoas, né, seja no âmbito profissional ou no âmbito pessoal. Você trouxe inclusive o exemplo dos psicólogos, né, que para mim é algo, eu não tinha escutado ainda essa questão, que por muitas vezes eu ouvi psicólogos condenando o PNL, condenando inclusive coach, né, o coaching. Entrando nessa seara, a gente começa a olhar então a PNL como um requisito obrigatório, vamos dizer assim, inclusive para outras atividades que requerem a PNL. Eu acho que as mais conhecidas é o coaching e o mentoring, né? E o counseling também é E o counseling que está vindo forte, né? O aconselhamento está vindo muito forte. Dá uma visão para nós, você está estudando bastante sobre isso. O coaching, a diferença do coaching com o mentoring, a diferença dos dois com o counseling, se eles são sinérgicos, se eles são excludentes ou não, ou complementares. Dá essa visão pra gente, cara. Legal. PNL surgiu lá nos idos de 1970. Então pegaram lá um psicólogo, né, e um matemático. Então o que acontece? Esse psicólogo, então ele fazia uma série de terapias, gestalterapia, de gestalt. Então, e aí ele começou a perceber que havia assim pessoas de muito sucesso que tinham realizações muito grandes. Ele falou, pô, o que essa pessoa ela tem de diferente, quais são os mecanismos que ela utiliza para poder ter esse sucesso? Aí eles começaram a observar isso. Aí chegou um matemático lá na Califórnia, lá no sul de Santa Cruz, lá numa universidade da Califórnia. Aí chegou um matemático que ele começou a pegar frequências. Então ele vinha com uma visão matemática de programação. Então 2 mais 2 são 4 e assim vai, né? E aí eles começaram a estudar juntos essas terapias que eles faziam. E aí chegaram à conclusão de que todos são programáveis. Então eles chegaram a alguns pressupostos básicos. Por exemplo, se alguém pode ser um excelente palestrante, eu também posso ser. Então quais são os recursos que ele tem, que eu posso utilizar? É um pressuposto de PNL, são 10 pressupostos. E aí eles começaram a estudar isso. Só que eles lançaram, era um psicólogo que estava fazendo isso. Então a psicologia veio muito antes. Com todos os estudos, né, os filósofos vieram muito antes. Né? Então, quando a gente começa a perceber os fundamentos da PNL, e ela se apropria de muitas coisas que não são dela. Então, é uma certa roupagem que se dá para essa técnica que eles colocaram. Falaram, então é possível você programar alguém para ter mais sucesso, é possível você programar alguém para perder peso, para parar de fumar, para ser um excelente palestrante, para ser isso ou aquilo, para conseguir lidar com medos, com fobias, né? Tenho medo de barata, tenho medo de cobra, como é que eu consigo tratar isso? Então, tratar as crenças, como é que... Então eles perceberam que é possível reprogramar a maneira como as pessoas se relacionam com isso de acordo com o nível de crença. E aí vem o Master PNL que ele nos ajuda a ir na crença. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas por trás de qualquer intenção há uma intenção positiva. Qualquer ato há uma intenção positiva. Mas você pega por exemplo, um homicida, ele mata alguém, ou ele rouba alguém. Se você for conversar com agora algum muçulmano lá do Hamas e perguntar para ele por que ele faz aquilo, você vai encontrar na raiz a felicidade. Então, todos querem a felicidade, independente da causa. Então, só que para encontrar a felicidade, eu serei feliz se eu comprar um carro novo. Eu serei feliz se eu mudar de país. Então, quando você vem buscar a raiz de todos os comportamentos, a base é a felicidade. Então, a felicidade, aí ele percorreu um caminho. Matar, roubar, ter um carro novo, viver em outro país, né? Mas a base é a felicidade. Né? Então, são as crenças. Então, quando a gente estuda a programação neurolinguística, a partir dessa perspectiva, nós vamos encontrando as raízes
do que move as pessoas. O que te move? O que faz você estar aqui? O que faz você fazer tal coisa, né? Então, aí a gente vai encontrando qual que é a sua real necessidade. Olha, para você encontrar a felicidade, você está percorrendo esse caminho. Você já imaginou, faz sentido para você percorrer esse outro aqui? Um pouco diferente? Porque você quer ser feliz. É isso que você deseja. O bem-estar, a sua felicidade. O que é felicidade para você? Então, aí quando a gente pega a programação neurolinguística, ela meio que dá uma organizada um pouco nessas questões e crenças que não é prerrogativa dela. Uhum. O que ela fez é organizar dessa maneira, deu um nome e é o sucesso que é. Tá? Essa é uma questão de PNL comparada assim com a psicologia, que ela veio muito antes, né? E tudo que se fala em PNL, ela tem fundamento em psicologia. Entendi. Né? E daí que muitos psicólogos que acabam indo para percorrendo esse caminho da PNL, eles percebem que, poxa, isso aqui abrevia as minhas terapias, ajuda meu trabalho, porque eu consigo atacar mais rapidamente as coisas, né? Aí surgiram outras, né? Aí nós tivemos o coaching, o mentoring e o counseling. O coaching, o que é o coaching? Na verdade, um coaching não precisa ser mais experiente do que o seu coach. O coaching, ele trabalha com processo, então ele trabalha com alguns passos. Mas o coaching, ele é provocativo, então ele não ensina, ele não pega na... O mentoring, ele tem essa necessidade de você pegar na mão e levar o outro. Vai estudar aqui, você vai fazer isso, faz essa lição aqui, você pega na mão e vai levando. O coaching, ele pergunta e faz perguntas, então a base do coaching são as perguntas. Sim. Então, você pergunta para ele e ele reflete a respeito do que ele quer. E aí você ajuda a organizar, mas não ensinando, sim provocando reflexões. Esse é o coaching. Tá, entendi. O mentoring, e todos têm um plano de ação. PNL tem um plano de ação, todos, você quer um objetivo, são 7 passos, vai fazer isso, isso, isso. Você quer um coaching, não, coach aqui são 4 passos, 5 passos. Um mentoring, não, mentoring, são esses 4 passos, são planos de ação. O mentoring, ele tem essa característica de você... Aí você precisa ter alguém experiente naquela atividade. Então, quem vai mentorar alguém? Então, se é um engenheiro lá que está orientando um técnico, aí faz sentido, né, porque ele detém mais conhecimento naquela área do que o técnico. Então, a mentoria, ela pressupõe um conhecimento maior do mentor. O counseling já é uma outra questão, é um problema muito pontual. É importante ter uma experiência estratégica do aconselhador. Então, e muitas vezes, nós todos, na vida, a gente recebe, alguém reclama de alguma coisa, nos traz alguma questão, puxa, eu não sei como fazer isso. E nós não sabemos, o que você acha de conversar com fulano? Ele conhece sobre o assunto, ele pode... E aí é uma sessão ou duas, então é muito rápido. Eu estou com um problema tal, o que você acha? Faz isso, isso, isso. Acabou. Mentoria já requer mais tempo. Né? Por vezes meses, o coaching também. O líder coach, o líder mentor também, ele pode liderar equipes. Então, você falou em mudança cultural, organizacional. Sim. Então, eu quero... Uma empresa está passando por uma fusão, eu quero uma nova identidade, né, da empresa. Como é que eu faço isso? Então, você pega lá um líder, coach, então com vários, que vão pegar toda a equipe, né, dos gestores. Então, a linha vai ser essa aqui. Como é que nós vamos bombardear esses caras com reflexões para que eles se desenvolvam? E quais são as mentorias que todos devem receber? E aí vem aquelas estratégias que você comentou. Então, vamos massificar um pouco mais essa informação, bota vídeo, bota as mensagens-chave, né? Como é que eu vou introjetando no sistema das pessoas que aquilo é legal? O clássico que tem da Volkswagen é o Passat quando desenvolveu o motor a água, né? Se nós já éramos, isso, a primeira campanha foi interna. Se nós já éramos bom a ar, que os motores eram refrigerados a ar, imagine agora a água. Então foi um sucesso, porque a partir do interno, aí ele saiu para o externo. Então, nesse movimento, aí o coach pode usar ferramentas de PNL, mentoring utiliza ferramentas de PNL, o counseling, porque nós precisamos aprender a ouvir, nós precisamos aprender a atribuir significados adequados, fazer uma análise adequada, os recortes adequados, porque se eu estou num processo como esse, eu preciso ter foco no que eu quero. E eu não posso ter... extravasar ou expressar as minhas vivências, as minhas curiosidades ali, porque é desnecessário, é desperdício de tempo para todo mundo. Então, as ferramentas de PNL nos ajudam a aprender a ouvir melhor, a classificar melhor a informação, especificar melhor, metamodelar adequadamente cada pergunta, cada observação, de maneira que a gente ajude
as empresas, organizações a alcançarem seus objetivos. Mas tudo assim é uma questão de processo. Sim. Né? Todos eles têm um processo. Você é especialista em coaching, você sabe, então você vai ter plano de ação, tem data, prazo, não sei o quê, tarefa, e assim vai. PNL utiliza isso, então ela é base para todos, e todos são base para ela. Eles se conversam. Estão são sempre criando complementares. sinergias. É correto dizer que mentoring e counseling pressupõem experiência de quem vai conduzir o processo? Sem dúvida. O coach não necessariamente. O coaching ele é baseado em processos, em Eu acho que perguntas. é mais ou menos o que a gente vê, dá para pegar a analogia, porque o coach é tradução de treinador. Sim. É a mesma coisa que a gente falar que não necessariamente um treinador de um time de futebol precisa necessariamente ter sido um craque. É mais ou menos essa analogia. É um cara que, mas ele manja muito ali dos porquês e da estratégia do jogo, mas não necessariamente ele foi um Pelé da vida. É mais ou menos isso? Você pega uma mentoria, por exemplo, a direção esportiva. Né? Então você pega um piloto ensinando um piloto mais jovem. Então o que acontece? Olha, aí ele vai dentro do carro. O mentor, então ele vai desde da etapa preparatória, do que é o carro, de como você senta, até ele senta no carro e fala assim, vamos lá, vamos melhorar a sua posição aqui, a distância de volante, vamos melhorar a sua frenagem, a tomada e a tangência, né? Para que você... aí ele vai desenvolvendo milimetricamente naquele coisa, porque ele tem mais experiência. Então, o mentoring, ele requer isso. Nós temos lá na ISE, né, que é um grupo lá que você também faz parte, um programa de mentoria onde a gente estimula isso. Você pode ser um gestor executivo de segurança nível A, mas você não detém conhecimento de um assunto mais específico, logística, por exemplo. Isso aqui eu não conheço muito. Quem conhece sobre isso aqui? Eu conheço muito, eu posso dar mentoria sobre proteção executiva. Mas, isso aqui eu não domino, né? Quem domina? Esse cara aqui domina. Então eu vou buscar uma mentoria com ele. Não é demérito nenhum, isso aí é maravilhoso para todo mundo. Todos nós precisamos de mentoria. Aliás, nós já fizemos mentoria muitas vezes na nossa vida, já recebemos mentoria desde pequenos, né, dos nossos pais, da escola e tudo mais. Então a mentoria ela deve fazer parte da nossa vida. Hoje é meio que um modismo gerencial, fala de coaching, mentor e counseling. Né? Agora, isso tem uma expressão muito importante de desenvolvimento para todos nós. O que é legal nisso? É o processo. Porque uma coisa é eu te dar um conselho, uma coisa é eu te mentorar, mas outra coisa é eu te acompanhar. Então vamos junto, eu vou com você. Vamos lá, vamos correr. Pega lá um corredor lá de maratona, vamos fazer juntos. Legal, agora eu aprendi. Aqui você tem que parar, aqui você tem que tomar um... Vai sozinho. O coaching fala, você tem que... Vamos... Pesquisa aí qual é a planilha, quanto você tem, então faz o cara buscar. Por que você não consegue avançar? O que te impede de fazer isso? Né? Quais recursos você tem, quais que você precisa. Então, o processo é mais ou menos o mesmo para todos. Parecido. A diferença é na aplicação. Perfeito. Olha, indo para o final, Roberto. Poxa, já. Não permito. Não permito. Não vou deixar para um próximo. Para um próximo a gente traz um tema novo. Audição, entrevista. Bem lembrado, hein? Você anotou, né? Ainda bem que você anotou, né? Eu sou o cara que anota naqueles visual, exemplos. Né? Visual, você ia, né? Não vou esquecer, né? Tem que anotar. Um auditivo, ele né? Com isso aí, né? Por que eu desenvolvi isso aí? Porque acontece, né? Quando a gente fala de escuta ativa, que é um termo que é muito comum da gente. O que é escuta ativa? É eu ficar prestando atenção no que o cara está falando, né? Perceba um efeito muito interessante. Faça uma experiência com alguém. Né? Quando você estiver conversando com alguém, alguém comentar algo, ou você falar, aconteceu comigo eu cheguei atrasado hoje, hoje eu não estou muito legal, ontem aconteceu tal coisa. Perceba que, meio que quase que imediatamente, vem uma necessidade de você contar algo a respeito daquele mesmo tema, da sua experiência. Aconteceu tal coisa comigo? O cara te conta, também aconteceu comigo algo parecido, aí você sente a necessidade de contar também. É uma ansiedade. Então nós temos uma ansiedade de falar. Então alguém fala alguma coisa e eu faço experiência em sala de aula. Né? Então vamos lá. Pessoal, meu signo. Né? Então aí eu falo, eu sou do signo de Capricórnio. Aí eu vou apontando lá para os alunos.
Áries, Touro, Gêmeos. Não estamos tendo diálogo. Eu falo sobre o meu signo e você fala do seu. Não estou perguntando o seu, eu estou iniciando um diálogo. Então explore o meu signo. Como é que é ser do signo Capricórnio? Eu não manjo disso muito, mas que mês que é? Você gosta de astrologia? Ou seja, quando alguém conta algo, gera uma ansiedade em nós de contar algo relacionado àquele assunto, que foi uma experiência que nós tivemos. Sim. Porque ele conta e pop-up, opa, passei por isso. Eu também tenho uma história para contar disso aí. Mal espero o outro, mas também aconteceu comigo. Mas também eu passei por isso também. Não. E aí começa uma conversa, né, que ela não É uma tem disputa, organizada, né? né? O que é audição e entrevista? Então você comenta algo. Vamos fazer uma experiência aqui, que faz ao vivo, né? Conte alguma situação qualquer. Vou explicar o que é audição e entrevista e a técnica das 3 perguntas. Vamos lá. Vem, Me conte algo. Quem sabe faz ao vivo. Te conto algo. Me conte algo qualquer Vou contar. hipotético. Não, hipotético não. Aquela hora eu falei do Doberman, porque ontem eu fui caminhar e eu vi um cachorro todo com aquela mordaça, um monte de corrente segurando. Eu não vi qual era a raça, mas me veio na cabeça o Doberman e foi a primeira coisa quando você falou o cachorro, me veio aquela imagem, por isso que eu te falei do Doberman. Então o que acontece? Essa é a informação. Alguém ansioso vai falar do Pinscher. Alguém ansioso. Mas também eu vi ontem isso aqui. Percebe? A ansiedade. Você tem medo de cachorro, cara? Já aconteceu alguma vez assim, você ter medo de cachorro? Pior que já, cara. Faz tempo que aconteceu isso? Faz. Já estou na segunda pergunta. Pior que faz, cara. Pior que faz. Não, de andar assim, de repente vem um cachorro. Mas te mordeu? É. Você machucou? Como é que aconteceu? Cara, não lembro, mas sei que ficou marcado. Mas que cachorro que era? Você lembra? Era um vira-lata. Vira-lata. Você vê uma experiência com vira-lata. Vira-lata. Só aqui eu fiz 4 perguntas dentro da sua observação. Genuínas. O que acontece? Isso é audição entrevista. Eu estou te entrevistando. Muito bom. Ou seja, eu não estou contando algo, né, um reflexo do que aconteceu, a minha história. Eu estou interessado em você. Caramba, você medo de cachorro? O que aconteceu? Machucou? O quê? Então eu vou te entrevistando. Isso é audição entrevista. E por experiência, quando você supera as 3 perguntas, você faz pelo menos 3 perguntas, você falou e viu aquela cena. Aí eu te perguntei se você tem cachorro, se você tem medo de cachorro. Essa é a primeira. Então ela já começa a me distanciar da minha ansiedade de querer falar algo. Aí quando eu jogo a segunda em cima dessa sua resposta, eu vou me distanciando cada vez mais da minha ansiedade. E aí eu estou integrado com você. Por isso, audição entrevista. Estou te entrevistando, quero saber o que você está falando. E aí, por experiência, ainda preciso até escrever sobre esse assunto. Quando você consegue fazer 3 perguntas, todas uma com base na resposta da anterior, isso já me tira da ansiedade e aí eu me conecto com você. Isso vai fazer com que você se sinta bem. Porque você vai falar, é uma das estratégias dessas palestras motivacionais, quando você faz a pessoa falar, faz a pessoa se tocar, faz a pessoa rir, faz a pessoa chorar. Então, a pessoa se sente bem. Então, quando estiver no churrasco com seu cunhado no final de semana, te contar alguma coisa, explore, faça um monte de perguntas. Você vai ver a tua relação com ele, como vai melhorar. O mais legal é que a Yara tá rindo agora, vai ficar lembrada do fato do cachorro me mordendo, que ela criou a tela mental do cachorro correndo atrás de mim e me mordendo. Incrível. São filtros, né? São filtros, né? É outra coisa que nós nem falamos aí, hein? Tem muito mais coisa. Tem assunto pra Dedéu ainda. Mas agora a gente tem que ir pros finalmente, Roberto. Temos, não tem jeito. Dá mais uma meia hora. Não, vamos lá. Tá bom. Nessa caminhada toda, 25 anos com a consultoria, toda essa história, esse arcabouço de histórias que você tem, muito legais. Um sócio fantástico, uma família muito show de bola. Qual foi o conselho que você recebeu ao longo de toda essa trajetória, pessoal ou profissional, que fez aquela diferença na tua vida? Aquele principal conselho, aquele que sempre vem na tua cabeça? Talvez uma experiência, né? Não sei se uma frase, né? Mas é uma experiência que aconteceu comigo que me trouxe depois uma frase, né?
é o poder da frase, ela gera, né, um movimento muito grande. Eu era jovem, trabalhava em açougue, eu era fissurado em artes marciais, e aí tinha um torneio maravilhoso, vinham uns caras do Japão, né, no 10º Dan pra cá. Eu fiquei com aquilo lá e aí eu descuidei de umas carnes que eu trabalhava numa área do açougue, era um açougue muito grande dentro de um supermercado, e estragou, assim, bastante carne lá por conta de uma irresponsabilidade minha, né. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei lá, eu estava felizão, né, porque, pô, fui lá no torneio, vi os caras ao vivo, eu vi em revista, né, pô, esse cara estava ali, né, pô, fazendo demonstração de catapa. Aí o dono do supermercado, ele me rebaixou e falou: "Isso aqui é para você aprender a ser responsável na sua vida", né. Aí me rebaixou, que eu era encarregado lá do setor, fui ser balconista, foi humilhante, assim, para mim. Aquilo ficou tão forte, tão marcado em mim, né, isso aí para você aprender responsabilidade. Eu carrego isso como integridade, como um valor muito grande de cuidar o que é do outro, cuidar do que é seu, cuidar de você, o que norteou toda a minha carreira. Aí eu trabalhei na polícia cuidando de gente, depois cuidando de sequestros, cuidando de crises, cuidando de pessoas, de operações, né? Porque aquilo foi uma forja para mim, foi muito duro para mim. Então, a questão para você aprender a ser mais responsável, essa é a punição, aquilo para mim foi maravilhoso. Foi uma base para mim incrível, né? Foi um alicerce para a minha vida de integridade, de valores, de cuidados. E é o que eu carrego até hoje, eu e o Luca. A gente nunca teve uma discussão em nenhum dos nossos projetos, porque a gente respeita muito o outro, a gente cuida um do outro, a gente cuida dos clientes, cuida dos projetos, e as pessoas sentem isso, né? O importante é isso. Isso me faz bem, né? Legal. E faz bem quem está perto da gente, né? Então, essa questão seja mais responsável, né, como valor, acho que talvez tenha sido o impacto na minha vida. Legal. Legal você ter perguntado aí, me resgatou essa história aí. Que né? bom. Poxa, e com certeza te forjou para ser esse cara super legal que você é. Parabéns. Obrigado. Olha, eu ganhei e também lhe apresentei. Olha, gente, por favor. isso aqui. Estou ganhando o livro Pentágono de Pedro. Aliás, esse livro aqui é famoso, né? Esse livro aqui ele é base para as universidades. Se vocês não sabem aí, né? Quem quer estudar um pouco mais de perdas, de fraudes, o Pentágono das Perdas. Muito obrigado, é uma honra de receber um exemplar da sua mão. Eu tenho esse livro, já li, e esse aqui vai para um lugar bastante especial, porque está vindo de você agora, né? Certeza. Depois a gente troca autógrafo, né? É isso aí. Roberto. Obrigado. Muito obrigado Yara. mesmo. Show. Gente, obrigado, professor. Pelo amor. Que episódio foi esse, Yara? Yara ainda tá imaginando o cachorro correndo atrás de mim. Se você também imaginou o cachorro correndo atrás de mim, deixa nos comentários. Brincadeira. Mas olha, que riqueza que você tem que assistir mais de uma vez para poder captar toda a essência que o Roberto trouxe aqui de para mim, um requisito obrigatório que é estudar, entender mais sobre PNL, conecta com ele, ouve o que ele tem para falar, modela, né? Modelagem, modela esse cara e vai atrás de tudo isso. Porque aqui é isso que a gente faz aqui no Perdascast, trazer gente de conteúdo, gente especial para você, para poder se transformar através disso tudo. Depende de você. A gente pode ficar aqui falando horas e horas, mas se não depender de uma atitude sua, você vai ficar parado onde você está. E assim a gente termina. Yara Ramos, mais um Perdascast. Prevenção de perdas, gestão de riscos e desenvolvimento pessoal para você. Toda segunda-feira aqui no canal Perdascast, dentro da Escola Bootcamp de Negócios, gravado nos estúdios da Prime Bid, conduzido pela incrível Yara Ramos. A gente se vê na próxima. Um forte abraço.